Nájila, 12 de maio de 2020. Nós construímos a casa e a casa nos constrói. Especialmente nós pensamos em trabalhar esse tema, sensibilizados com essa afirmação feita pelo irmão Antônio Grimm numa de suas aulas para nós. Ele depois, nessa mesma aula, ele alarga esse pensamento, nos dizendo que tudo o que está feito na Terra não é feito por tijolos, é construído por pensamento, e que pensamento, sendo energia, o mundo é feito por energia. Nós podemos ir verificando isso pensando lá no momento da nossa fecundação. Nós, espíritos já inteligentes, trazendo um bom acervo, trazendo um projeto reencarnatório pronto para reencarnar, nos vinculamos a um óvulo recém-fecundado. E a partir desse momento vamos gerenciando a embriogênese, que é a reprodução de células, a produção de novas células, onde aquela casa, corpo físico, está sendo construída para aquele espírito residir durante o seu projeto reencarnatório, durante sua encarnação aqui na Terra. Nós percebemos que esses espíritos que estão ali gerenciando essa produção desse corpo, o especializa para eles. Cada um de nós traz em si a produção da casa que fez para fazer todo um trabalho de reconstrução, de revisão de vida, de atualização e, sobretudo, evolução. Até então, nós trazíamos, por força da cultura, a ideia de um Deus tirano, de um Deus que castiga, que pune, e com isso nós atribuíamos percalços, erros, até mesmo na reprodução celular, nós atribuíamos nossos escorregões, nossas quedas, nossas mazelas a castigo de Deus por erros no passado. O espírita não chama de castigo, mas acaba que o sentido é o mesmo, porque diz que é vida passada, é decorrente de vida passada. E o que nós hoje perguntaríamos a nós mesmos é: e onde fica o presente? Se nós atribuímos tudo ao passado, é o passado, estamos vivendo o fruto do passado, onde fica o presente? Que valorização nós damos a ele? Em que instância nós o colocamos? E percebemos que nós hoje já temos condições de planificar o presente. Ele estava pouco valorizado. Planificar o presente e, sobretudo, planificando o presente, planificaremos Deus. Nós colocaríamos Deus, nós colocaremos com muita fé em Deus, com muita fé nele próprio, que nos ajuda, que nos orienta através de toda a sua criação. Nós o traremos para o seu status de realmente pura energia, bondade suprema, inteligência suprema, sobretudo, como ele é o único Criador, Pai de todos. Sendo Pai de todos, ele não se ocupa de castigar uns, de super proteger outros. É um Deus capaz, nós o traremos para a condição de um Deus que é capaz efetivamente de nos permitir oportunidade de crescimento espiritual, através do exercício de nossa própria inteligência, do desenvolvimento de entendimento e de compreensão à luz da sabedoria que já alcançamos, e nos permite um vasto cosmos composto por probabilidades incontáveis de experiência, ação e portanto, de transformação. Na medida em que nós vamos na aplicação de nossa inteligência e dos valores morais do espírito, com a educação que recebemos aqui na Terra, nós vamos sempre percebendo que vivemos em construir patrimônios e demolir patrimônios obsoletos,
fazendo com que nós estejamos num eterno processo de renovação. A vida é um processo efetivo de renovação. Todos os dias ocorrem demolições, às vezes elas ocorrem até pela própria natureza. A gente vê que nós construímos uma casa física e temos que estar sempre fazendo manutenção, porque ela vai depauperando-se, e nessa manutenção nós já trazemos elementos novos, nós já trazemos cores novas, nós já colocamos ali coisas mais compatíveis com o nosso momento, e assim nós percebemos que seremos capazes de ir com essa primeira casa física, que é o corpo físico, que já é um exemplo de renovação permanente, porque ele o tempo todo, bilhões de células sofrem demolição, bilhões nascem, bilhões alcançam a condição de funcionalização, e esses conjuntos todos a serviço do Espírito que ali está crescendo e aprendendo, nós percebemos que nessa prestação de serviço dessas ordens imaginariamente físicas, porque na verdade tudo é energia, vamos crescendo e construindo cada vez com uma capacidade melhorada nossas casas imateriais. Nós construímos o afetivo, nós construímos o psicomotor, nós reconstruímos o psicológico, reconstruímos o psicossocial. Todos são acomodações imateriais, mas que estão ali nos construindo. Na medida em que nós vamos percebendo que assim como o corpo físico é renovado perenemente, como toda a natureza à nossa volta se renova perenemente, nós vamos percebendo a renovação natural perene do espírito. Na medida em que vamos avaliando isso, percebemos o quanto somos capazes de construir projetos que às vezes nós os demolimos antes mesmo de serem iniciados a execução prática. Por quê? Para que eles possam dar espaço a outros projetos mais plausíveis e mais compatíveis com o momento em que estamos vivendo, portanto, mais compatíveis com as necessidades do espírito em si que modulou aquele projeto que está sendo demolido, como para atender às necessidades da humanidade. Nesse processo de construir casas materiais e imateriais, de construir a própria demolição desses patrimônios que nós mesmos levamos tempo e gastamos energia para construir, nós vamos percebendo que Deus nos concede muitas propriedades para nos adaptarmos bem. Por exemplo, Ele nos concede a flexibilidade, Ele nos concede a maleabilidade. Nós trazemos maleabilidade natural. Às vezes nós travamos a nossa maleabilidade. Às vezes nós, por sentimentos menos nobres, travamos nossa flexibilidade. Mas que somos flexíveis, somos. A maleabilidade, a flexibilidade, todos os demais valores morais juntos, operando simultaneamente na nossa caminhada, percebemos que todos esses conjuntos nos permitem movimento. Esse movimento nos permite avançar e recuar, tomar uma direção e depois perceber que precisamos mudar de direção. Percebemos que eles são capazes de nos permitir mudança de diretrizes, são capazes de nos permitir que na construção e desconstrução, nós, por enxergar que fizemos um acerto nos módulos, que padronizamos diferentemente nossas ações para atender melhor às necessidades do momento, percebemos que somos felizes nessa dinâmica. Que não é acertar sempre, que não é seguir num só caminho. Nós vamos deixando de trazer em nós essa expectativa da linearidade.
de que seremos felizes se pudermos seguir sempre o mesmo caminho. Não, nós vamos percebendo que não seguir o mesmo caminho é motivo de felicidade, porque quando temos a coragem de mudar e fazemos a mudança a tempo, nós percebemos o quanto foi bom ter mudado, aí isso vai nos trazendo sempre mais alegria e mais disposição para mudar. Nós vamos percebendo que as casas que construímos para viver naquele momento, a casa, o afetivo, o psicomotor, a aplicação daquela inteligência que trazemos naquele momento, a construção da casa física num determinado endereço e etc, etc, nós percebemos que quando somos capazes de mudar essas casas, de alterar essas casas, nós nos alteramos para melhor, nos sentimos maiores. Quando somos capazes de ir atualizando projetos que acolhem nossas ideias e, portanto, nos constroem na medida em que nos dedicamos a eles, nos aperfeiçoando, que eles vão nos aperfeiçoando e que vamos, né, nesse aperfeiçoamento que fazemos, no autoaperfeiçoamento, nós somos capazes de aperfeiçoar elementos para deixá-los melhorados para a humanidade. Nós vamos assim todos os dias tendo a coragem de ser nós mesmos na caminhada, na mudança, na transformação. Imagina que a casa, se avaliamos a casa física onde moramos, o quanto ela nos constrói, né? Ela está ali o tempo todo a nosso serviço, onde nós vamos aprendendo a nos relacionar melhor conosco mesmos. Nós vamos aprendendo a respeitar diferenças de alturas, porque se não respeitarmos, tropeçaremos o tempo todo nos próprios degraus da casa e viveremos nos arrebentando. Nós aperfeiçoamos, ao aperfeiçoar o relacionamento conosco mesmos, aperfeiçoamos o relacionamento com as outras pessoas. Vamos nos tornando pessoas capazes de silenciar mais. Vamos nos tornando pessoas capazes de pensar mais, de calcular o que falamos, e às vezes até a coragem de começar uma frase, dizer uma frase e dizer para a própria pessoa, para o nosso interlocutor, não, deixa, eu não quero mais falar. Ter a coragem de fazer isso, e isso tudo é ajudado pelas casas que construímos para nos acomodar. E nessa eterna caminhada de construção e desconstrução de casas que construímos, casas materiais e imateriais, nós vamos aprendendo, aperfeiçoando a produção de vibrações, que é a mais fantástica de todas as casas. Cada um de nós, ao vibrar, disponibilizamos uma vibração de padrão único, singular. Ele não se confunde com nenhum outro. Os padrões de cada um de nós estão aí cosmicamente disponibilizados para qualquer um acessar, mas permanecerá único. Imagina a bênção que é nós, pelo processo de evolução, termos a capacidade de todos os dias poder atualizar, melhorando esses padrões vibratórios. Portanto, o nosso convite de hoje é, mais uma vez, que sejamos firmes, que sejamos amorosos, compreensivos, que cuidemos de sermos cuidadosamente desapegados. É claro que nós temos que estar observando que, se por um lado estamos em trânsito na Terra, mas enquanto estamos aqui, enquanto aqui permanecermos, necessitaremos de tudo e de todos os que marcam suas presenças aqui. Nós temos que saber desapegar, preservando, desapegar, mantendo patrimônios materiais e imateriais que possam nos servir
inclusive para termos condições de servirmos ao outro. Essa sabedoria, os bons espíritos, nossos orientadores espirituais, a Deus, através da suprema obra que nos disponibiliza, os evangelhos de Jesus Cristo, estão aí para nos assessorar na confecção desse padrão tão tênue que é o desapegar. Desapegar preservando, desapegar mantendo, desapegar podendo servir ao outro sempre, desde a ordem da casa material até a mais imaterial. Nenhum de nós aqui permanecerá, mas uma coisa é certa: todos estaremos eternamente produzindo, revitalizando casas, em algum momento materiais e imateriais, noutros momentos casas imateriais, porque o que o espírito desencarnado tem nos demonstrado que é capaz de fazer é porque ele se acomoda muito bem, ele se aloca muito bem nas suas casas imateriais, no seu patrimônio de sabedoria, no seu patrimônio de amor, no seu patrimônio de solidariedade, de fraternidade, seu patrimônio de prestação de serviço ao próximo. E como ele se mantém bem alocado nessas casas imateriais que ele aprendeu a construir, ele é capaz de se desdobrar e servir a tantos ao mesmo tempo. Na percepção espírita atual, nós diríamos que o espírito, a cada instante mediúnico, se utiliza de casas compatíveis com o seu momento, com a sua capacidade de aplicar-se conscientemente ao seu crescimento espiritual e o crescimento espiritual de todo o cosmos. Sejamos corajosos no bem, aperfeiçoemos corajosamente o nosso afetivo, o nosso cognoscional, o nosso psicossocial, para sermos capazes de, como cristãos, ser os médicos de quem efetivamente nosso grande orientador nos disse que precisamos ser. O nosso grande orientador, que é Jesus Cristo, nos disse que os sãos não precisam dos médicos. E para sermos médicos que atendam a todas as classes de doentes, nós temos que construir e revitalizar todos os dias a nossa casa, o nosso patrimônio, enfim, do entendimento, da compreensão, do perdão, do amor ao próximo, e especialmente um patrimônio que se chama a vontade de ajudar, a vontade de marcar presença na construção das ordens do bem. Sou muito feliz de fazer parte da humanidade, fazer parte desse momento que estamos vivendo, onde nós podemos efetivamente, se estamos enxergando que uma casa de doença, que é um vírus, passou a ocupar espaço conosco, poderá habitar em nós, e nós, portanto, sermos habitação para ele, mas que nós trazemos a preciosa ferramenta que se chama imunidade, que Deus nos permitiu construir, e sermos convictos de que, mantendo bem alimentadas, bem preservadas, todas as nossas casas materiais e imateriais, venceremos este momento e seremos muito felizes no futuro por termos contribuído para que passasse da melhor maneira possível. Isso já nos mostra que temos que ter o cuidado de não sermos os alimentadores e os construtores de casas da doença. Hoje, na humanidade, bilhões de pessoas trabalham em torno da revitalização da casa da doença. Nós temos que ter a coragem de sermos a casa da saúde. Mantermos nosso pensamento na saúde,
nossas práticas na saúde e, sobretudo, toda a nossa energia disponibilizada para a saúde e não para a doença. Muito obrigada, até a próxima terça.